Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos Perfeito, começar, amém? perfeito. Fala de novo aí, Pompeu, que eu não te ouvi, não. Estou ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Muito bem. Tava aqui fechado aqui o meu aqui. Muito bem, lá. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura bíblica e aí a gente fez um apanhado aqui de alguns materiais aqui sobre o primeiro e o segundo capítulo da apostila de vocês aí, né? Então, como a gente falou na aula passada, a gente separou aqui alguns materiais extras, além do material da apostila, para a gente conseguir somar um pouquinho mais. A gente deve levar aí em torno aí de uns 40, 50 minutos, e aí eu vou explicando aí, vocês ficam à disposição aí, se quiserem falar, comentar alguma coisa, amém? Então, vamos lá. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, nesse momento nós oramos e agradecemos por esse momento. Oramos e agradecemos, Pai, porque podemos estar aqui e compartilhar, Senhor, desse momento, desse conhecimento, que o Senhor possa tomar a direção, Pai, aqueles que estão aqui, aqueles que vão entrar daqui a pouco e aqueles que por qualquer motivo não vão estar conosco essa noite, que o Senhor possa de encontro a cada vida e a cada coração. E aqueles, Senhor, que vão estar acompanhando aí depois na aula gravada, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, os abençoar também nessa aula, com esse material, com isso que nós preparamos com tanto carinho aí e dedicação, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A cultura bíblica é uma das mais influentes e duradouras na história da humanidade, né? A cultura bíblica, ela vem moldando crenças, valores, lei e tradições de diversas sociedades ao longo dos séculos. E para compreender um pouquinho mais sobre a sua visão global, é necessário considerar vários aspectos, incluindo a origem, a disseminação e também o impacto cultural e o legado. E nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a origem e formação. A cultura bíblica tem suas raízes no Oriente Médio antigo, especialmente nas reuniões que hoje compreendem Israel, Palestina, Egito e Mesopotâmia. O Antigo Testamento, ou o Tanakh para os judeus, é uma coleção de textos que narram a história, as leis, a poesia e a profecia do povo hebreu. Esses textos foram escritos ao longo de vários séculos e refletem a interação dos israelitas com as outras culturas contemporâneas, como os egípcios, os babilônios e os persas. O Novo Testamento, ele é central para o cristianismo. Ele foi escrito no contexto do Império Romano e ele reflete as influências culturais greco-romanas. Os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse são os principais componentes desse corpo literário. E relatando a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como as primeiras décadas do movimento cristão. Isso no Novo Testamento. Nós temos também a disseminação e influência. A difusão da cultura bíblica ocorreu através da expansão do judaísmo e, posteriormente, do cristianismo. A tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta, e mais tarde para o latim, a Vulgata Latina, facilitou a sua disseminação no mundo helenístico e no Império Romano. A cristianização da Europa durante a Idade Média e as subsequentes missões evangelísticas contribuíram para a propagação dos valores bíblicos em várias outras partes do mundo. E já a reforma protestante no século XVI, com a tradução da Bíblia para as línguas vernáculas, democratizou ainda mais o acesso às escrituras, reforçando a cultura bíblica na Europa e nas Américas. Essa tradução para as línguas vernáculas é a língua que se falava naquele momento, é a língua que se falava naquela região. E a língua que se falava no mundo todo. Então, quando a gente fala das línguas vernáculas, né, a gente está ressaltando as línguas que são faladas nesse momento.
As línguas vernáculas hoje mais faladas no momento é o inglês, o português, o francês, né, o espanhol e por aí vai, né. A disseminação da Bíblia continuou nos séculos seguintes, acompanhando a expansão colonial europeia e as missões cristãs na África, na Ásia e na Oceania, e aí por diante. E aí nós vamos falar um pouquinho do impacto cultural. A cultura bíblica influenciou profundamente a arte, a literatura, a música, a ética e as leis das sociedades ocidentais. Na arte, temas bíblicos inspirados nas obras-primas de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt. Na literatura, escritores como John Milton, Dante Alighieri, William Blake exploraram narrativas e temas bíblicos em suas obras. Uma que vocês devem conhecer bem, né, é a de Dante Alighieri, que é até o Inferno de Dante. Já virou filme, já virou peça teatral e já virou muita coisa as literaturas de Dante Alighieri. A música sacra, incluindo os corais de Johann Sebastian Bach e os oratórios de Georg Friedrich Händel, um grande alemão, né, reflete a profundidade do impacto bíblico na ética. Os 10 mandamentos e os ensinamentos de Jesus, como o Sermão da Montanha, moldaram, assim, vamos dizer assim, os princípios morais que ainda ressoam na sociedade moderna, né? Temos também um legado e a relevância contemporânea. A relevância da cultura bíblica persiste até hoje. Em muitas partes do mundo, a Bíblia continua a ser uma fonte central de inspiração espiritual e moral. Instituições educacionais, caritativas e sociais têm suas raízes em princípios bíblicos. Essas caritativas, meus irmãos, são as instituições educacionais de caridade. Todas elas usam a Bíblia como a sua raiz de princípio bíblico. A ética cristã influencia debates contemporâneos sobre direitos humanos, justiça social e dignidade humana. No entanto, a interpretação e aplicação da cultura bíblica variam amplamente, refletindo diferentes contextos históricos, culturais e teológicos. A exegese bíblica contemporânea busca compreender os textos em seu contexto original e aplicar os seus princípios de maneira relevante para os desafios atuais. A cultura bíblica, com sua rica tapeçaria de narrativas, leis, poesias e ensinamentos, deixou uma marca indelével na história humana. A sua influência atravessa milênios e continua a moldar o pensamento, os valores e as práticas de pessoas em todo o mundo. Compreender essa visão global nos ajuda a apreciar a profundidade e a amplitude do impacto da cultura bíblica, além de nos inspirar a refletir sobre a sua aplicação contemporânea. E essa visão global da cultura bíblica destaca sua complexidade e abrangência, oferecendo uma base sólida para estudos muito mais aprofundados e reflexões sobre o seu papel no mundo atual. Quando nós falamos dos princípios básicos do judaísmo, eles formam uma base robusta de crenças e práticas que moldaram a identidade e a vida comunitária dos judeus ao longo dos milênios. E esses princípios são enraizados nas escrituras hebraicas, o Tanakh, na tradição oral, e o Talmud. E em outros textos rabínicos e filosóficos, aqui estão alguns dos principais e centrais temas desses estudos, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do funcionamento das escrituras hebraicas, como isso mudou o mundo, como esses princípios formaram uma base robusta para a sociedade. O primeiro ponto que nós vamos chamar a atenção aqui é o monoteísmo. O judaísmo é rigorosamente monoteísta, acreditando em um único Deus, onipotente, onisciente e onipresente, criador e sustentador do universo. E esse princípio é encapsulado na Shema, uma declaração de fé central encontrada em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso é importante ressaltar, porque até hoje no cristianismo, a base dele são os judeus, é o judaísmo, é o Antigo Testamento. Então, nós também somos monoteístas.
Uma das grandes dificuldades do judaísmo é entender a Trindade hoje, né? Justamente porque nós temos hoje um Deus trino no Novo Testamento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para eles isso é algo muito difícil de compreender, essa separação de Deus. Isso é um dos temas relevantes e um dos temas importantes quando você vai conversar com um judeu sobre Cristo, né? Então, vamos lá. São os princípios da identidade. O monoteísmo, a Torá. A Torá compreende os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. E vocês conhecem eles muito bem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. É a Torá no judaísmo e o Pentateuco para nós cristãos. É o fundamento da fé judaica. Ela contém a lei e os ensinamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Além da Torá escrita, há também a Torá oral, que inclui interpretações e expansões rabínicas codificadas no Talmud. Talvez você já tenha ouvido falar de algumas pessoas que interpretam alguns códigos da Bíblia, são justamente esses códigos no Talmud, né? Isso depois pode se tornar até um tema de aula, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais na frente, quando nós tratarmos de história de Israel. Então, vai haver algumas coisas falando sobre isso. Depois é a aliança. O conceito da aliança, ele é central no judaísmo. Deus fez uma aliança com Abraão e prometendo que seus descendentes seriam um povo escolhido. E essa aliança foi reafirmada com Moisés no Monte Sinai, quando os israelitas receberam a Torá. A fidelidade a essa aliança é expressa através da observância dos mandamentos, mitzvot, que são os mandamentos judaicos. E os mandamentos, o que são? São os 613 mandamentos encontrados na Torá. Abrangem todos os aspectos da vida judaica, incluindo leis éticas, rituais e cerimoniais. Entre eles estão os 10 mandamentos, que são especialmente fundamentais, a observância dos mitzvot, dos mandamentos, né? É uma expressão de devoção a Deus e uma maneira de viver de acordo com a sua vontade. Na lei judaica, existe o Shabá, o sábado judaico. É um dia de descanso e santidade, celebrado do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. O Shabá é um momento de renovação espiritual e reflexão, emulando o descanso de Deus após a criação do mundo. E existe também um dos fundamentos, que é a oração e o estudo. A oração, tefilá, e o estudo da Torá são centrais na prática judaica. As orações diárias, incluindo o Shacharit, que é na manhã, o Minchá, que é na tarde, e o Mariv, à noite, conectam os indivíduos a Deus e a comunidade. Vocês me perdoem, né? A minha pronúncia é porque são palavras muito difíceis de falar no hebraico, né? Então, me perdoem a minha pronúncia, né? Então, todas essas orações conectam os indivíduos a Deus e a comunidade a que eles pertencem. O estudo da Torá e outros textos sagrados é uma atividade contínua, vista como um dever e uma fonte de crescimento espiritual. Depois tem a justiça e a ética. O judaísmo enfatiza a justiça social e a ética muito fortemente. O conceito de tzedakah, que é justiça e caridade, vai além da simples doação de dinheiro. Englobam ações justas e equitativas, a busca pela justiça, tzedek, e a proteção dos oprimidos são valores fundamentais na cultura judaica. E a vida comunitária. A vida comunitária é vital no judaísmo. A sinagoga é o centro da vida religiosa e comunitária, servindo como um lugar de oração, como um lugar de estudo e reunião. As festas judaicas, como o Pessah, que é a Páscoa, o Shavuot, que é a festa das semanas, o Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, e outras, reforçam a identidade e a coesão comunitária. E para os judeus, ainda há esperança messiânica. Muitos judeus mantêm a esperança na vida do Messias, um líder que trará paz e justiça ao mundo. E esse conceito varia um pouco entre diferentes tradições judaicas, mas geralmente inclui a crença em um futuro de redenção e reparação do mundo.
Para os judeus, há a responsabilidade e também há o livre-arbítrio. O judaísmo ensina que os seres humanos têm livre-arbítrio e são responsáveis por suas ações. A responsabilidade moral e ética individual é enfatizada, incentivando os judeus a fazerem escolhas justas e viverem de maneira que honrem a Deus e a criação. Os princípios básicos do judaísmo fornecem uma estrutura rica e também muito detalhada para a vida espiritual, ética e comunitária dos judeus. Eles moldam uma identidade que tem resistido ao tempo e também às adversidades, mantendo uma continuidade e uma relevância profunda. Esses princípios não apenas guiam a prática religiosa, mas também oferecem uma visão abrangente de como viver uma vida cheia de significado e propósito, em aliança com Deus, em harmonia com o próximo. Quando nós tratamos da cultura bíblica, a natureza e os costumes do povo hebreu são profundamente enraizados em sua história antiga e nos textos sagrados da Bíblia, que moldaram a sua identidade. A gente fala aqui da Bíblia, mas é a Torá, o Talmud e os seus livros, que também estão condensados dentro da Bíblia Sagrada. O povo hebreu, antecessor do moderno povo judeu, desenvolveu uma cultura rica e complexa, que influenciou significativamente a civilização ocidental e muitas outras culturas ao redor do mundo. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre essa visão geral sobre esses aspectos, ok? Primeiro ponto que nós vamos falar é cultura, natureza, religião e espiritualidade. A religião é o centro da vida hebraica. A fé monoteísta, baseada na adoração a Yahvé, o Deus único, diferenciava os hebreus de muitos povos vizinhos que praticavam o politeísmo. A observância dos mandamentos de Deus, a participação em rituais religiosos e a adesão às leis da Torá eram fundamentais. Temos as escrituras sagradas. Os hebreus foram os primeiros autores das escrituras hebraicas, ou o Tanakh, que incluem a Torá, a lei, os Neviim, os profetas, e os Ketuvim, os escritos. Esses textos não apenas guiaram a vida espiritual, mas também serviram como crônicas históricas e literárias do povo hebreu. Nós temos ainda os usos e costumes, práticas religiosas. Os hebreus seguiam um calendário religioso que incluía várias festas e observâncias, como a primeira delas, o Pessá, que é a Páscoa, comemorando a libertação do Egito, o Shavuot, que é o Pentecostes, marcando a entrega da Torá no Sinai. E é interessante que Jesus depois veio e nós celebramos essas mesmas festas basicamente hoje, né? Nós temos o Sukkot, que são as festas do tabernáculos, celebrando a colheita e lembrando a jornada pelo deserto. O Yom Kippur, que é o dia da expiação, um dia de jejum e arrependimento, e a circuncisão. A circuncisão dos meninos ao 8º dia de vida, que chama Brit Milá, era um sinal de aliança entre Deus e Abraão, um rito de passagem essencial no judaísmo. Agora nós vamos falar sobre um assunto que, para eles, é bastante valorizado, que é o casamento e a família. Hoje em dia isso tem perdido valor e muitas das vezes as pessoas não entendem hoje por que os cristãos e os judeus enfatizam tanto o valor da família. Isso é um valor que já vem por milênios. Isso é um valor que nós vamos ver agora que está enraizado na cultura e na vida judaica, na vida hebraica, na vida monoteísta e na nossa vida de hoje, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre casamento e família. O casamento é altamente valorizado. E naquela época, muito mais ainda, era altamente valorizado. E a família era a unidade central da sociedade hebraica. Os casamentos eram frequentemente arranjados. E a procriação era considerada uma bênção divina. Nós vemos que a própria Bíblia nos fala que os filhos são herança do Senhor. Nós temos aqui as leis de pureza e alimentação. As leis dietéticas, kashrut, regiam o que podia ser consumido, enfatizando alimentos kosher. Havia leis de pureza ritual, que envolviam a limpeza cerimonial e a segregação temporária em casos de impureza,
como durante a menstruação feminina. Aqui é interessante chamar a atenção, né, porque hoje em dia nós olhamos isso e não conseguimos entender e entrar nessa situação. Esses alimentos kosher, são alimentos que tinham durabilidade e são alimentos que não estragavam facilmente. Naquela época, nós tínhamos formas diferentes de lidar com os alimentos da forma que nós temos hoje. Naquele tempo, as carnes eram conservadas salgadas, carnes secas, né? Naquele tempo, nós não tínhamos tantas frutas e legumes como temos hoje. Então, as frutas e legumes da época, e principalmente as frutas, elas eram servidas como passas, e eram frutas que haviam certa durabilidade. E é interessante porque, devido ao clima, existem frutas naquele território, na Ásia, no Oriente Médio, que são frutas que já nascem e têm uma durabilidade maior, né? Então, tudo isso envolve a pureza ritual, e essa pureza do ritual dos alimentos envolvia essa limpeza, principalmente nos animais. Você poderia comer os animais, mas você tinha que tirar certa parte dos animais porque eram sujas. E nós sabemos hoje que certas partes não eram sujas, mas você pode cortar um animal agora vivo e você pode comer o fígado desse animal ainda quente ainda do próprio sangue que havia circulado ali. Porém, se você deixar esse fígado hoje sem a devida conservação, em menos de 3 ou 4 horas você já não consegue mais se alimentar daquele fígado. Então, até para fazer a salga era complicado. Então, até para fazer a salga, você devia não misturar certos alimentos. E tudo isso Deus foi dando como forma de controle e também para que as pessoas não ficassem doentes. Então, conseguimos entender essas leis de pureza e alimentação. Quando nós olhamos na lei da impureza, e nós vemos a questão da mulher com o sangue, com a menstruação, não só a mulher que passava por esse tempo, mas se alguém sofresse alguma, algum corte, algum machucado, e essa pessoa fosse cortada e sangrasse, e isso ficasse exposto, também da mesma forma como a mulher, essa pessoa ficava distante pelo menos 7 dias. Por que isso? Hoje em dia nós sabemos que grande parte das doenças se passam pelo sangue, e eles também tinham esse conhecimento. Então você resguardava a pessoa que está doente e você resguardava outras pessoas. E naquela época nós vamos ver, mais para frente, perdão, os sacerdotes exerciam muitas funções, então eles também tinham essas funções, ok? Continuando, a educação. A educação é crucial, como um forte foco no estudo da Torá. Desde a infância, os meninos eram instruídos nas escrituras, e o estudo continuava ao longo da vida, muitas vezes em escolas associadas às sinagogas. E até hoje é assim. O menino com 12 anos hoje, ele tem o seu bar mitzvah, e ele com 12 anos, ele já sabe de cor e salteado os 5 primeiros livros da Bíblia, o nosso Pentateuco ou a Torá. A vida comunitária. As sinagogas e os templos de Jerusalém era o centro religioso e espiritual, onde sacrifícios eram oferecidos, e após a destruição do templo, as sinagogas tornaram-se os principais locais de adoração e estudo comunitário. O templo de Jerusalém, meus irmãos, ele era o centro religioso ali. Ali havia sacrifícios oferecidos ao Senhor, mas no templo não havia ensino da palavra. O ensino ele acontecia nas sinagogas. O local onde as comunidades se relacionavam acontecia nas sinagogas. Hoje em dia, as sinagogas ainda existem e ainda podem ser construídas em vários locais. O que não existe mais hoje com o povo judeu é o templo para fazer seus sacrifícios. Então, o estudo e o ensino ainda continua, mas não há mais o templo no momento em que nós vivemos. Ele vai ser reerguido, mas isso você vai estudar em escatologia mais para frente. Continuando, os líderes religiosos, como os sacerdotes, Kohanim e levitas, desempenhavam papéis essenciais nos rituais e na instrução. Veja o que eu falei mais em cima. Os profetas também eram figuras centrais, comunicando a vontade de Deus
e orientando o povo. Temos a justiça e a governança. As leis mosaicas, que incluem tanto aspectos religiosos quanto civis, regiam a vida dos hebreus. Juízes e anciãos eram responsáveis por aplicar a justiça. E as leis enfatizavam a equidade, a responsabilidade social e a proteção dos mais necessitados. Temos a vestimenta. A vestimenta hebraica era modesta e funcional, frequentemente feita de lã ou de linho. Túnicas e mantos eram comuns, e franjas de tzitzit, aquelas franjas que você vê nos talites, né? Eram usadas nas roupas conforme era ordenado na Torá. A alimentação, a dieta hebraica, era baseada em produtos agrícolas, incluindo pão, azeite, vinho, frutas, legumes e carne de animais permitidas pelas leis dietéticas. As refeições, lei dietéticas aqui, irmão, entenda que não é a pessoa que tinha diabetes, não, né? Dietéticas é de dieta, né? Dietéticas, dietas. As leis das dietas, as leis da alimentação. As refeições tinham uma dimensão comunitária e espiritual, muitas vezes incluindo bênçãos e agradecimentos a Deus. Perdão. A cultura, natureza e os costumes do povo hebreu são caracterizados por uma profunda espiritualidade e uma forte conexão com suas tradições e escrituras sagradas. Essas práticas moldaram a identidade hebraica ao longo dos séculos, influenciando não apenas a vida diária, mas também a visão de mundo e os valores que perduram até hoje. A rica tapeçaria da vida hebraica, com seus rituais e leis e tradições, continua a ser uma fonte de inspiração. Irmão, deixa eu chamar a atenção uma coisa aqui. Quando eu falo da rica tapeçaria da vida hebraica, não estou falando de tapetes, não, tá? Eu estou falando como se você, para você ter uma visão, a tapeçaria nesse caso, você sabe como é feito um tapete? O tapete são linhas entrelaçadas, né? Então você tem várias linhas numa direção, várias linhas em outra direção. Quando você quer fazer um desenho, e principalmente um desenho numa tapeçaria antiga, você, além de entrelaçar aquelas linhas já para formar a trilha do tapete, para formar o tapete, você ainda entrelaçava linhas coloridas de uma outra forma, no tecido para que o desenho se formasse. Então, quando eu utilizo essa figura de a rica tapeçaria, eu quero dizer desse rico conjunto, esse rico molde, né, de indas e vindas, esse rico molde de vários pequenos detalhes que influenciam a vida hebraica, influenciam a nossa vida até hoje através dessa cultura. Então, toda vez que eu falar aqui de tapeçaria, eu não estou falando de tapete, eu estou falando das conexões das conexões da cultura com o povo, das conexões da cultura com Deus. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, a rica tapeçaria da vida hebraica, com seus rituais, as suas leis, tradições, continua a ser uma fonte de inspiração e orientação para os judeus, principalmente para os judeus contemporâneos e para a humanidade em geral. Amém? Então, isso aqui foi um apanhado do capítulo 1 que está na sua apostila. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, tá? Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, tá tranquilo, pastor. Conseguindo acompanhar? Depois Pastor, vocês podem ouvir com calma. Fala, Pompeu. então, o senhor estava falando a questão do sangue, né? Uhum. E não é comum naquela época comer alguma coisa também com sangue. Hoje a gente tem, por exemplo, chouriço. Uhum. Naquela época era proibido. Ainda. Eu não como, mas Então, como é o que é que isso? que acontece? Eu O senhor também estava não falando da como alimentação. mais. Eu também não como mais. Já comi. Mesmo sendo cristão, já comi chouriço durante um bom tempo. Mas a palavra fala, e depois a gente pode trazer até esse estudo, a gente pode trazer esse tema um pouco mais aprofundado. Existe um estudo que muitas pessoas falam, né? E a palavra de Deus fala que do animal pode comer tudo, menos o sangue, né? Porque no sangue está a vida do animal. A vida, a alma estava no sangue. Então muita gente condena o sangue por esse fato. Eu não como porque na alma, no sangue está a alma. E aí o que que acontece? Se a gente partir desse pressuposto que a gente hoje estamos proibidos de comer o sangue,
A gente parte do mesmo pressuposto de algumas seitas que não permitem transfusão de sangue. Se eu não posso comê-lo porque ele vai ser metabolizado e a alma do animal vai entrar na minha corrente sanguínea, eu, como um cristão, não posso, coloco isso como uma proibição, da mesma forma, eu tenho que fazer com a transfusão de sangue. E aí, no nosso caso, a gente abre precedente. Mas a transfusão de sangue vai salvar a minha vida. Mas a alma da pessoa não está no sangue? A alma do animal não está no sangue? Então, você entende, Pompeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar hipócritas modernos. A gente aprova certas coisas e desaprova outras, entendeu? Existe um estudo espetacular que uma seita, eu não vou falar o nome aqui, mas vocês vão interpretar depois a gente pode fazer uma aula falando sobre isso. Ano passado vocês tiveram seitas e heresias, eu não sei se foi comentado isso, né? Que condena veementemente a transfusão de sangue. E justamente por esse motivo, por interpretar e entender que a alma está no sangue. E acontece que a pessoa assina papel e tudo, e se seu filho, se a sua esposa, se o seu pai necessitar, ele vai falecer. Mas, por outro lado, essas mesmas pessoas que condenam tudo isso são pessoas que se casam, separam, têm filhos e não sei mais o quê, e mudam a sua vida, furtam, deixam de pagar um imposto. Então, quer dizer, quando nós olhamos em Apocalipse, o Senhor colocou, e o próprio Deus colocou, né, como a mentira, o mesmo pecado que leva para o inferno ao lado da imoralidade sexual. Então não tem pecadinho e pecadão. Então nós temos que tomar muito cuidado relacionado a isso. Eu, por minha vez, não como, sempre comi bastante, sempre gostei, né? Inclusive, gosto muito de bife de fígado, gosto muito de linguiça de miúdo, né? Gostava muito de chouriço, ainda mais se fosse bem temperadinho, gostava muito. Só que o que acontece? A gente vai passando os anos, vamos ficando velho, isso vai fazendo mal, né? E depois que eu fiz a cirurgia bariátrica ainda, isso me faz bem mal. Então é uma coisa que eu como e não me sinto bem, não me faz bem. Entendeu? Mas não pelo fato de ser de sangue. É que muitas das vezes, pelo fato de ser de sangue, nem todos têm mais o mesmo cuidado que havia há 25, 30, 40 anos para fazer uma linguiça de chouriço, para fazer uma linguiça de sangue, né? E por aí vai. Você vê a gente, quando viaja para Minas, e você deve ter ido para aqueles cantos, há um prato típico, né? Que é o frango ao molho pardo, galinha ao molho pardo. O molho pardo nada mais é do que o sangue fervido, né? E aí começa a jogar tempero dentro dali, e a galinha é feita no molho pardo, e o pardo é o sangue da galinha. E a gente come de lamber os beitos, se tiver um angu com quiabo, então, né? Come a valer. Então, é bem complexo isso. Deu para entender, Pompeu? Ok, perfeitamente, perfeitamente. Entendeu? Nós temos que tomar cuidado, eu sempre ressalto isso com muitas pessoas. A gente tem que tomar cuidado para não ser os categorizadores de pecado. Existem pecados que matam, existem pecados que não matam. Existem pecados que levam para o inferno, existem pecados que não levam para o inferno. E não existe isso, né? Não existe. Eu uso um ditado que a gente ouvia desde pequenininho: você roubar uma bala e roubar um banco é roubo. Na Bíblia é a mesma coisa. Você falar uma mentirinha, né? E falar uma mentirona e fazer um ato terrível como a imoralidade sexual, que é o que a Bíblia descreve, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, indifere, indifere. Se eu condeno algo, eu tenho que condenar tudo. Se eu não condeno algo, eu não posso condenar nada. Certo? Podemos seguir então? Perfeito, podemos seguir sim. Então vamos lá. Mas se quiser depois, eu tenho um livreto, não meu, não. Eu tenho que eu comprei esse livreto em algum lugar, que fala sobre o sangue, né? É um livretinho, deve ter umas 35 páginas, é um estudo bem detalhado do sangue, depois eu posso até te emprestar ele. Vou ver se eu acho aqui no meio dos livros aqui depois e separo para tu. Muito interessante, muito interessante. Ele quer refutar justamente essas seitas que não permitem a transfusão de sangue, né? Então, vamos lá. Capítulo 2. O conhecimento bíblico desempenha um papel crucial na vida cotidiana e na estrutura familiar daqueles que seguem as tradições judaico-cristãs. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas ele é vivenciado e praticado de diversas maneiras, influenciando os valores, as decisões e as interações sociais.
A seguir, nós vamos fazer uma visão detalhada sobre como o conhecimento bíblico se manifesta na família e na vida cotidiana. Na família, nós temos educação e instrução. Primeira coisa é o início precoce. A educação bíblica para o povo hebreu começa muito cedo, na vida de uma criança. Pais e avós contam histórias da Bíblia, ensinando lições morais e espirituais desde a infância. Existe também o estudo regular. Famílias dedicam tempo ao estudo regular das Escrituras. No judaísmo, o estudo da Torá é um dever contínuo, enquanto no cristianismo, a leitura da Bíblia é incentivada através de devocionais diários. Existem catequeses e escolas dominicais. Programas de catequese para católicos, escolas dominicais para os evangélicos, fornecem uma base estruturada para o ensino bíblico às crianças e jovens. Nós temos as tradições e os rituais. A oração em família. Momentos de oração em família são comuns, seja antes das refeições, ao acordar, ao dormir, criando um ambiente de devoção constante. As festas religiosas, como a Páscoa, o Natal, são celebradas com rituais que recontam eventos bíblicos, reforçando o conhecimento e a fé. E isso é importante nos nossos dias de hoje, né? Você vê que, para muitos de nós falamos da Páscoa como a ressurreição de Cristo, não como um coelhinho e ovo de Páscoa. E nós falamos do Natal como o nascimento de Cristo, não como o Papai Noel, um branco caucasiano de barba branca, olhos azuis, entregando presente, né? Então, nós fazemos essa separação bem, mas muitos não fazem. Temos os rituais de passagem, eventos significativos, como o batismo para os cristãos, o bar mitzvah para os judeus, confirmação, né? O casamento, são celebrados com rituais bíblicos. O casamento, o nosso casamento cristão, existe uma cerimônia do casamento, marcando etapas importantes na vida de cada indivíduo. O exemplo dos pais. Os pais, os avós, servem como exemplo de comportamento bíblico, vivendo de acordo com os ensinamentos das Escrituras, demonstrando valores como amor, justiça e humildade. Nós temos as discussões sobre passagens bíblicas, seus significados comuns, né? Ajudando a integrar os ensinos, a vida cotidiana, a resolver dilemas morais e éticos. Nós temos moral e ética. Os ensinamentos bíblicos fornecem uma base sólida para a moral e a ética. Princípios como honestidade, integridade, compaixão e justiça são aplicados nas decisões diárias. A Bíblia incentiva a cada dia, né, atos de caridade e serviço ao próximo. Muitos indivíduos e famílias se envolvem em atividades de voluntariado, apoio comunitário, muitos inspirados por ensinamentos bíblicos. A ética no trabalho. Valores bíblicos influenciam a ética no local de trabalho, promovendo a honestidade, a responsabilidade, o respeito aos colegas. A Bíblia enfatiza a justiça e a equidade nas relações comerciais, desencoraja práticas injustas, práticas de exploração. O ensino bíblico sobre o perdão, a reconciliação, é fundamental nas relações interpessoais, promovendo a reconciliação e a paz. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Chegaram para Jesus e perguntaram a ele: Senhor, qual é o teu novo mandamento? E ele disse: o meu mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eles achavam que ele estava dando um novo mandamento, mas isso está em Levítico 19, 18. Ele guia as interações sociais, incentivando a empatia e o respeito. Nós temos ainda devocionais e meditação. A leitura devocional e a meditação sobre as Escrituras são práticas diárias que fortalecem a nossa fé e o crescimento espiritual. A frequência a cultos, grupos de estudo, estudo bíblico e outros eventos comunitários proporcionam apoio espiritual e reforçam o sentido da comunidade. Existe uma influência cultural muito grande que impacta a sociedade. A literatura, a arte. A Bíblia tem um impacto profundo na literatura, na arte, na música e outros aspectos culturais, servindo como fonte de inspiração e reflexão.
Na política e nas leis, muitos sistemas legais e políticos sociais são influenciados por princípios bíblicos, especialmente nos contextos onde a tradição judaica cristã tem forte presença histórica. Meu irmão, se você vê em alguns países, como os muçulmanos, até hoje eles não têm Constituição. A Constituição é a Torá, e são as 613 leis. Por isso que muitas das vezes nós, como Ocidente, ficamos escandalizados com os atos do Oriente. Mas os atos que eles estão cometendo lá, nada diferente do que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Então, eles estão errados? Nós estamos errados? Não. Eles estão cumprindo aquilo que a palavra lhes deu, né? Nós temos ainda instituições educacionais. Muitas escolas e universidades foram fundadas com base em princípios bíblicos, promovendo a educação, a moral e a acadêmica. Nós temos aqui em Petrópolis, por exemplo, a Universidade Católica de Petrópolis. Nós temos alguns colégios aqui que são colégios que vieram da Igreja Católica, como nós temos agora aqui a Faculdade Metodista. Então, existem tudo isso influenciando essas organizações. E hoje ainda existem colégios, assim como o governo passado tentou implantar o Colégio Cívico-Militar, existem colégios que eles têm na sua grade, no seu organograma, valores cristãos. E eles não permitem outra coisa, e a lei assegura isso. Nós temos as organizações de caridade e assistência social, hospitais, orfanatos, né? Beneficência Portuguesa é um exemplo disso. Muitas vezes são estabelecidas e mantidas por grupos religiosos. O conhecimento bíblico e a cultura bíblica permeia diversos aspectos da vida familiar e cotidiana. Oferece diretrizes para uma vida moral e ética, inspirando tradições e rituais significativos e influenciando a cultura, a sociedade em geral. E ao integrar esses ensinamentos no dia a dia, os indivíduos e famílias não apenas fortalecem a sua fé, mas também contribuem para uma comunidade mais justa, compassiva e espiritualmente mais enriquecida. Nos tempos bíblicos, as questões de casamento e divórcio eram profundamente influenciadas por normas sociais, culturais e religiosas específicas. Quando nós olhamos a escritura hebraica, o Antigo Testamento e os escritos do Novo Testamento fornecem diversas orientações sobre esses temas. Refletindo a visão da sociedade hebraica antiga e as interpretações posteriores no contexto do cristianismo primitivo, nós vamos agora falar um pouquinho sobre esses aspectos com detalhes. E aqui eu quero que você preste um pouco atenção, porque ele não vai fazer um paralelo. Nós vamos mostrar sobre a perspectiva bíblica e o contexto da época, como era o casamento. Isso pode gerar até algumas polêmicas aqui no meio daqui a pouquinho, né? Vamos lá. Então, o casamento nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento. Propósito e instituição. O casamento, ele era visto como uma instituição divina. Presta atenção que eu já coloquei a palavra era aqui, né? Estabelecida por Deus no Jardim do Éden, Gênesis 2, 24. O propósito do casamento incluía a procriação e a companhia e o apoio mútuo. É para isso que a gente vê lá em Gênesis 2, 24, né? Onde Deus viu que o homem não era bom que estivesse só, lhe fez uma ajudadora e depois disse para o Senhor, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então nós vemos aqui esse propósito claro da instituição do casamento. Nós vemos os arranjos matrimoniais. Os casamentos geralmente eram arranjados pelas famílias dos noivos, com negociações que podiam envolver dotes e contratos matrimoniais. O consentimento dos pais era crucial e as negociações muitas vezes levavam em conta alianças familiares e sociais. Nós vemos aqui que o próprio Brasil, né, Dom Pedro, casado com Maria Cristina, né, Maria Joaquina, Carlota Joaquina, foi um arranjo para que os reinados se unissem. Nós vimos isso acontecendo durante a história, durante muito tempo, esses arranjos familiares. Nós víamos, né, inclusive você já deve ter visto em novelas ou em filmes, o dote, né? Muitos acham, e com o tempo, era o homem que dava o dote para a menina. Na realidade, era o contrário. Nos tempos bíblicos, o dote era dado pelo pai da noiva ao noivo. Tanto que nós vemos isso acontecer com Saul,
quando ele entrega a sua filha a Davi, quando Davi mata Golias. Ele recebe uma das suas filhas e recebe um dote. É o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro bem que Davi recebe, o primeiro patrimônio que ele adquire é uma esposa e um dote, que o próprio Saul deu para ele. E é interessante que nós vemos isso porque eu hoje sou pai de menina. E o que eu mais penso hoje sobre a minha filha é que ela tem uma excelente educação, que eu possa dar tudo de melhor para ela, e também que ela possa encontrar um homem que vá cuidar muito bem dela no futuro, né? E essa era a preocupação do pai. O casamento era arranjado porque o pai vai entregar a sua filha para alguém que vai cuidar dela. E nós vemos esse cuidado durante toda a vida hebraica e judaica ali, inclusive as leis sobre a viúva e tal, e nós vamos ver isso mais para frente. Ok? Compreendendo até agora? A poligamia. Embora a monogamia fosse comum, a poligamia também era praticada. Entre figuras importantes como os patriarcas, nós vemos aqui Abraão, Jacó e Davi. A poligamia era socialmente aceitável e legalmente reconhecida, embora o relacionamento ideal fosse frequentemente monogâmico. Nós temos o papel das mulheres. As mulheres tinham um papel central na vida familiar, mas sua posição era muitas vezes subordinada. Elas eram vistas como responsáveis pela manutenção do lar e pela educação dos filhos. No entanto, havia figuras femininas de destaque. Débora, Esther, desempenharam papéis importantes na história e na liderança de Israel. No Novo Testamento, nós temos os ensinamentos de Jesus. Jesus reafirmou a visão do casamento como uma união sagrada e indissolúvel. Em Mateus 19, 4 e 6, ele citou Gênesis, enfatizando que o homem e a mulher se tornam uma só carne no casamento e o que Deus uniu, ninguém deve separar. Mas aí vem as instruções apostólicas. Os apóstolos, especialmente Paulo, forneceram orientações sobre o casamento nas epístolas. Em Efésios 5, 22 a 33, Paulo descreve o casamento como uma representação da relação entre Cristo e a igreja, destacando o amor sacrificial do marido e o respeito e submissão da esposa. Nós temos ainda o divórcio nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, mosaico e leis de divórcio. A Torá permitiu o divórcio, mas com restrições. Deuteronômio 24, do 1 ao 4, detalha as condições sob as quais um homem podia se divorciar de sua esposa, exigindo um certificado de divórcio. Essa provisão visava proteger a mulher, permitindo que ela se casasse novamente. E olha que interessante, o divórcio aqui não era para o homem, mas era para privilegiar a mulher, para que ela não fosse largada por seu marido. Então ela não podia ser largada em hipótese alguma. E se ela fosse largada, separada, ela recebia uma carta de divórcio, um certificado, para que ela pudesse se unir novamente com outra pessoa. E os motivos para o divórcio incluíam a imoralidade sexual, a infertilidade e a incompatibilidade. Hoje em dia é muito usado isso, né? Porque vocês estão se divorciando, incompatibilidade de gênero. Meu irmão, no entanto, o divórcio era visto com desaprovação. E os profetas frequentemente condenavam a prática quando era abusiva ou injusta. Malaquias 2,16 tem exemplo disso. No Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus sobre o divórcio. Jesus endureceu ainda mais a visão sobre o divórcio, permitindo apenas em caso de imoralidade sexual. Tem muita gente que se garante no Novo Testamento para falar sobre divórcio. Na realidade, não é bem assim, né? Aqui há apenas no caso de imoralidade sexual. Mas a imoralidade sexual nós temos o quê? A traição e vários outros temas. Mas Jesus é claro, ele não proíbe nessas práticas. Ele só proíbe a prática generalizada. Eu não, a gente não se dá bem, a gente não conversa, a gente está sempre brigando, a gente não gosta disso, a gente não gosta daquilo. Não. Aqui em Mateus 19, 9, Jesus é explícito. Ele criticou a prática generalizada do divórcio entre os fariseus, enfatizando a intenção original de Deus para a permanência do casamento.
Paulo, quando ele fala do divórcio, ele também aborda o divórcio em suas cartas, especialmente em 1 Coríntios 7. Ele aconselhou os cristãos a permanecerem casados, mas reconheceu que o divórcio poderia ocorrer em situações extremas, como quando um cônjuge não cristão opta por partir. Então, Paulo aqui ele é um pouco mais brando, é o que muita gente fala do jugo desigual. Paulo aqui está sendo bem mais brando em relação a isso, né? O casamento e o divórcio nos tempos bíblicos eram assuntos complexos, regulados por leis religiosas e práticas sociais específicas. O casamento era considerado uma instituição divina e uma aliança sagrada, com expectativas claras de fidelidade e compromisso. O divórcio, embora permitido em certas circunstâncias, era geralmente desencorajado e cercado de condições para proteger o direito das partes envolvidas, especialmente das mulheres. A perspectiva sobre o casamento e o divórcio, nos textos bíblicos, continua a influenciar as crenças e práticas dos judeus e cristãos até hoje, moldando as normas éticas e morais relacionadas a essas questões. Amém? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, pastor, está na benção. Está na benção? Então vamos continuar. Já estamos terminando, mais um pouquinho a gente está terminando essa aula de hoje. Vamos lá. A cultura e a religião judaica são ricas em símbolos, elementos, inclusive nós já estamos indo para o final já. É rica em símbolos e elementos que desempenham papéis importantes na vida familiar. Esses símbolos não apenas representam aspectos da fé, mas também servem como lembretes físicos das tradições e valores que os judeus mantêm. Agora nós vamos explorar um pouquinho alguns dos principais elementos e símbolos judaicos relacionados à família: a mezuzá, a Torá, a hospitalidade, a sinagoga e os objetos e rituais. O primeiro é a mezuzá. A mezuzá é um pequeno rolo de pergaminho contendo Shema e Israel, que é o Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e do 11, do 13 ao 21. Eu, inclusive, tenho um na minha porta da minha casa aqui. Na casa que eu morava, eu tinha também na minha porta de entrada. E eu fiz uma campanha na igreja há uns 3 anos atrás, que era o pastor da minha casa, e eu comprei alguns mezuzás com pergaminho dentro, e a gente ia na casa dos irmãos, fazia uma oração, ungia aquele lar, consagrava aquele lar, e a gente botava o mezuzá nas portas, né? Então, eu amo o mezuzá pelo que tem nele, né? Depois você lê na sua casa aí com calma, se você quiser anotar aí, Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Né? Isso está enrolado num pergaminho, né? E preso no portal da casa. Depois eu vou tirar uma foto aqui do meu que eu tenho na porta do apartamento aqui e vou mandar para vocês. E toda vez que a gente sai de casa, inclusive eu já estou ensinando a minha filha isso, a gente ora, né? Tem Deuteronômio 6, 4 a 9, do 11, 13 ao 21, que o Senhor guarde a nossa ida, a nossa volta, nos livre de todo mal, nos abençoe, né? E isso é o que acontece no mezuzá. O mezuzá, ele fica disposto 45 graus no portal, virado para dentro do cômodo. Todos os cômodos da casa judaica havia um mezuzá colocado, exceto locais como banheiro e outros locais assim que envolviam isso, mas quarto, sala, cozinha, todo local havia um mezuzá. Significa proteção do Senhor, né? E o que está escrito nesses dois textos que eu passei, Deuteronômio 6, 4 ao 9 e Deuteronômio 11, 13 ao 21, é poderosíssimo. Ele é colocado em um estojo, fixado no batente das portas. O Shema é uma declaração central da fé no judaísmo, afirmando a unicidade de Deus. Proteção e bênção. A mezuzá serve como um símbolo de proteção e uma lembrança constante dos mandamentos de Deus. Colocada nas portas, ela santifica o lar e lembra aos ocupantes que viverem ali precisam viver uma vida piedosa. Ao fixar um mezuzá, uma bênção específica é recitada, e isso a gente fazia. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a fixar a mezuzá.
Esse é o ritual de colocação do mezuzá, né. Eu ainda tenho alguns, depois se vocês quiserem, vocês me pedem aí, eu mando para vocês o mezuzá aí, do pequenininho, ele é bem bacaninha. O segundo é a Torá. A Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Considerada a revelação divina a Moisés no Monte Sinai. Para nós é o Pentateuco, né? A Torá e o Pentateuco são iguais. A função e a tradição é que ela é o centro da vida judaica. A Torá é o núcleo da prática religiosa da vida comunitária judaica. Seus ensinamentos guiam a moral, a ética e as leis que governam todos os aspectos da vida. A leitura da Torá é uma parte central dos serviços religiosos, especialmente durante o Shabá e nas festas. Estudar a Torá é uma obrigação contínua, encorajando o engajamento profundo com os textos sagrados. A hospitalidade, que é o Hashanah Orkim, a hospitalidade é um valor fundamental no judaísmo, refletindo o mandamento bíblico de amar ao próximo e tratar bem o estrangeiro. A recepção de visitantes, receber hóspedes com generosidade e cuidado, é considerado um ato de grande mérito. Histórias bíblicas como a hospitalidade de Abraão aos anjos, Gênesis 18, exemplificam essa virtude. Oferecer hospitalidade é um mitzvah, um mandamento, visto como uma expressão prática da bondade e compaixão. A sinagoga. A sinagoga é o local de adoração e o centro comunitário do judaísmo, além de ser um local de oração e um espaço de estudo e reunião social. A sinagoga é onde os judeus se reúnem para o serviço de oração, leitura da Torá, celebração das festas. A arca sagrada, onde a Torá é guardada, é o ponto focal. Não é a arca da aliança, é aonde a Torá é guardada, né? A educação. Além dos serviços religiosos, a sinagoga serve como centro de educação, com aulas e programas para todas as idades, promovendo o aprendizado contínuo da Torá e das tradições judaicas. Nós temos aqui os objetos rituais, que são eles a Medorá, o candelabro de 7 braços, simbolizando a luz eterna, a iluminação espiritual. Durante a festa de Hanukkah, o menorá de 9 braços, que é o Hanukkah, é usado para comemorar a rededicação do templo. O kippá, que é o armuk, o pequeno chapéu, aquele chapéuzinho usado pelos homens com sinal de respeito e reverência a Deus. Você já viu algumas pessoas anda com aquele negocinho? Eu aqui atrás estou ficando, mas está ficando naturalmente, né? Estou ficando careca, então estou ficando com o kippá natural, né? Mas o kippá, ele é usado para... Por que a gente usa o kippá? Porque a gente não, os judeus, né? Para lembrar que acima de nós há sempre alguém maior. Por isso que usa o kippá, né? Então, o kippá serve por isso. Acima das nossas cabeças está sempre o Senhor. Acima de nós está sempre o Senhor. É um sinal de reverência ao Senhor. O talit, ele tá na moda ultimamente, muita gente tem o talit, né? Muita gente prega com talit, que é um sinal de autoridade, mas o talit, na realidade, é um chale de oração com franjas, que é o tissi-tissi, aquela franjinha que eu falei no início da aula. Ele é usado durante as orações, lembrando os mandamentos de Deus. E o talit, na realidade, não sei se você já reparou, mas quando você vê um judeu com o talit, ele anda com o talit aqui, como se fosse um cachecol, algo desse tipo, mas quando ele vai orar, ele abre o talit, ele cobre a sua cabeça e ele ora com o talit. Quando as pessoas falam, e até o Senhor falava, né, que as pessoas ficavam nas esquinas orando, a pessoa, quando ela se veste com talit, ela ali está na sua intimidade com o Senhor. É como se ela se vestisse com talit e ela ia para dentro do seu quarto. Então, quando ela se fecha com talit, você já brincou com uma criança que você joga algo na cabeça da criança, uma cobertinha, e aí você fala para ela: cadê a fulano? Cadê o bebê? Cadê não sei quem? E ele finge que não está ali, mas você está vendo que a criança toda, ela só está com a cabeça tampada. E aí daqui a pouco ela tira aquilo do olho e tu fala: achei. Não é assim que a gente brinca? O talit faz isso. Quando você se veste com talit, você se esconde para o mundo, você se fecha para o mundo. E aí é o chale de oração, que é você e o Senhor. O Senhor Jesus, ele criticou os judeus porque eles oravam alto e tal. Mas você imagina, se você desde pequeno
você aprende a prática de quando você fecha o talit, é você e o Senhor. Se você quer se derramar diante do Senhor e você está fechado ali, você vai se preocupar com quem está ao seu lado? Muito difícil, né? Então, não aqui estou defendendo os judeus ou indo contra Jesus. É o usual para que o talit é usado da forma que ele é usado. O tefilim, pequenas caixas de couro contendo rolos de pergaminho com passagens da Torá, usadas durante a oração matinal para cumprir o mandamento de atar essas palavras como um sinal em sua mão. Hoje em dia você vê algumas pessoas com pulseiras de couro, né? Que as pessoas têm uma pulseirinha de couro, eu tinha uma aqui, e na que eu tinha, não tenho mais, não sei onde está. Era uma pulseirinha de couro e tem escrito uma passagem bíblica, né? Nós temos as caixinhas de promessa, mas existe pequenas caixinhas de couro que as pessoas usavam e elas eram presas nos seus braços e ali elas tinham pequenos pergaminhos. E nesses pequenos pergaminhos ela abria pela manhã, quando fosse orar, e tirava esses pergaminhos e lia a palavra de Deus. Muito provavelmente, por ler aquilo quase que todo dia, aquilo já era gravado nos seus corações, mas era um simbolismo, era um sinal. Os rituais, o Shabá, o sábado judaico, que é um dia de descanso e santidade, né? Começando ao pôr do sol de sexta e terminando ao pôr do sol no sábado. Inclui rituais como o acendimento de velas, as refeições festivas e a leitura da Torá. O Brit Milá, o rito da circuncisão, realizado no 8º dia de vida de um menino, como sinal da aliança entre Deus e Abraão. Nós vemos que Jesus foi levado ao templo e apresentado ao templo. Muito provavelmente, naquele dia que Jesus foi apresentado, Jesus foi circuncidado, né? A palavra de Deus, nenhum evangelho fala da circuncisão de Jesus, mas fala que ele foi apresentado ao templo ao 8º dia. Então nós vemos aqui claramente que Jesus ele não foi apresentado, ele foi circuncidado. Existe uma tradução, eu até tenho a Bíblia aqui. Existem duas Bíblias que é muito importante, muito interessante depois se você puder adquirir. Opa, deu um mau contato aqui. Primeiro é a Bíblia Judaica Completa, não sei se você conhece. Essa Bíblia Judaica Completa, ela traz o texto e ela traz com a disposição e da forma que os judeus entendem a palavra de Deus. Então nós temos aqui a separação do judaísmo por completo. E as palavras importantes no judaísmo estão escritas em judaico mesmo, como Deus Adonai e por aí vai, né? Então é uma Bíblia muito interessante você ter. E eu tenho uma nova Bíblia aqui que eu comprei tem 1 ano e meio. Essa aqui é muito bacana. Essa aqui agora com o Google e tudo mais aí, talvez não tenha necessidade, mas para você que gosta de fazer estudo, que é a Bíblia de Estudo LTT, que é leitura literal do texto tradicional. Então aqui quando a gente vê o texto, eu não vou conseguir encontrar aqui agora. Ele fala claramente que quando Jesus foi apresentado, dá a se entender que ele foi circuncidado. Tan, tan, tan. Eu não vou achar agora, mas eu procuro aqui e trago para você na próxima aula, na próxima semana, né? Não vou achar. Não vou achar. A gente continua. Depois eu separo aqui e trago para você. E ele traz o texto, e aí ele traz depois as informações embaixo, para vocês poderem acompanhar. Depois eu boto um outro microfone, um outro câmera aqui, consigo pegar até do texto para vocês verem. Já tinha até feito testes com isso, a gente lê a Bíblia e eu mostrar para você o texto ali. A gente pode fazer para a próxima aula. Então, o rito da circuncisão no 8º dia da vida de um menino é um sinal da aliança de Deus entre Deus e Abraão. E Jesus ele foi tratado como rabino durante algumas vezes, né? Então a gente tem essa visão ali. E tanto você entende isso porque nós falamos sobre o Brit Milá e a palavra de Deus, Brit Milá,
a palavra de Deus mostra Jesus sendo apresentado com o 8º dia, né? E depois nós temos o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah de Jesus também é relatado na Bíblia, que é a cerimônia de maioridade religiosa, quando aos 13 anos, o menino, né, 13, 12 anos para as meninas, o menino é levado novamente à sinagoga, e onde ele é apresentado e é feito Bar Mitzvah. E é interessante você reparar que o Bar Mitzvah, a criança ela já conhece a Torá, os 5 livros, o Pentateuco. E a palavra de Deus relata que a família de Jesus levou ele, foi embora e não se deu conta que Jesus estava faltando. Aí você imagina, né? Aqui nós podemos desmistificar 2 coisas. Primeira, que Jesus era filho único, né? E segunda, que Jesus era uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento. Primeiro, porque filho único. Porque como a mãe e um pai vai esquecer um filho na sinagoga? Você foi para lá para apresentar ele e vai voltar sem ele? Então devia ter outros afazeres e outros compromissos que tiraram a atenção de Jesus. E quando eles voltam, Jesus está ensinando na sinagoga com 13 anos de idade. Por que ele está ensinando? Porque eles foram para o Bar Mitzvah dele, foram apresentados, né? Então a gente vê que Jesus ele passou por todos esses rituais ali. Então ele era verdadeiramente judeu, né? E depois, nos seus 33 anos, seus 30 anos, ele já é mestre, rabi. Então, a gente vê que ele passou por todos os ensinamentos judaicos. Então, concluindo essa aula de hoje, os elementos e símbolos judaicos relacionados à família são expressões tangíveis e uma rica tradição espiritual e cultural. A mezuzá, a Torá, a prática da hospitalidade, a sinagoga e os diversos objetos e rituais formam um tecido complexo e significativo que define a vida judaica. Eles não apenas conectam os indivíduos a Deus, a sua herança, mas também fortalecem os laços familiares e comunitários, promovendo uma vida de fé, aprendizado, ação e ética. Amém? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, tá dentro, assim, você explicou. Acho que Amém. ficou bem explicado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amém. Como eu falei, a gente não está indo pegando ponto a ponto da apostila, mas eu estou tentando preparar um estudo paralelo à apostila sobre cada capítulo para trazer algo a mais para vocês, para somar no aprendizado de vocês. Amém? Amém, pastor. Amém. Amém. Então tá na bênção. Então vamos encerrar. Pastor, Oi. na verdade, eu só queria um esclarecimento no tópico anterior, que nós estávamos falando dos estudos, né? Estudo bíblico e tal, e também está na Igreja Católica, e temos também na nossa igreja. E o que eu entendo que seria o seguinte: uma escola bíblica dominical, por exemplo, seria para ensinar como é a Bíblia e como tem que se comportar, né, um cristão, né? E eu vejo assim alguns locais, algumas igrejas, e entre os irmãos há uma discordância ou até mesmo uma guerra, que eu posso colocar, uma guerra interior dentro da própria igreja. Isso é por falta de escola bíblica, falta de interesse, escola bíblica falha. O que você tem a opinião a respeito disso? Que a gente vê confusões dentro da própria igreja, tanto da nossa quanto das demais. Isso é uma coisa bem complexa, né? Eu como pastor titular de uma igreja, uma coisa que me entristece muito, eu prego praticamente todos os domingos pela manhã. E todos os domingos pela manhã a gente tem a escola bíblica dominical. A gente tem culto quarta, sexta, a gente tem grupo missionário acontecendo às quintas, a gente tem um estudo bíblico que é feito às terças, que é um estudo mais orientado, igual eu tenho feito com vocês aqui. Eu até postei um estudo desses que eu fiz, estava falando sobre escatologia, apocalipse, sobre arrebatamento, até a gente está gravando agora para ver se atinge mais gente. Perfeito, eu assisti alguns deles. Então, e o que me entristece muito como pastor é que a escola bíblica ela já foi muito mais forte do que ela é hoje, né? A escola bíblica, ela, no meu entendimento como pastor, no meu entendimento como cristão, a pessoa deveria valorizar o máximo que pudesse o conhecimento. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará.
Quantas vezes você foi num culto e a pessoa que pregou a palavra pega um versículo aleatório da palavra de Deus, o tema é salvação, ele pega um versículo, ele lê aquele versículo e não volta mais naquele versículo. Ele vai de Gênesis a Apocalipse citando N versículos, citando vários personagens, citando várias situações para chegar onde ele quer no final, aonde ele quer o objetivo da oração, do louvor, onde ele vai encaixar, onde ele vai fazer o apelo, seja lá o que for. E muitas igrejas, como você mesmo disse, não a nossa, mas muitas igrejas no dia de hoje, pregam uma mensagem de uma graça absurda, pregam uma mensagem que conforta o coração, mas não corrige, né? Não corrige. O que corrige é a palavra de Deus, o que corrige é o conhecimento. Como você falou do sangue, o exemplo, tem muita gente que condena o sangue, mas está condenando por quê? Porque não pode, ponto, acabou. Não pode. Mas como que não pode? Por que não pode? Tem muita gente que não sabe os porquês dos porquês, né? E, infelizmente, os últimos tempos estão assim. O amor de muitos se esfriaria. Você abre o TikTok, você abre o Instagram, você abre o Facebook, tem um monte de pastor ensinando um monte de coisa. Tem um monte de influencer que pega um texto, que pega, fala do amor, tal. E no meio da igreja, nós temos gente que critica. Na maioria das vezes, quem critica não está fazendo. Na maioria das vezes, quem reclama não está fazendo. Quem reclama não participa. Eu costumo dizer que é os engenheiros de obra pronta. Agora que já aconteceu, agora que já viu, agora que isso, quer falar um monte de coisa, né? E às vezes estão ali só para nos desanimar também, às vezes a gente que está fazendo, né? Eu espero e tenho orado, eu falo muito na minha igreja, qual sou pastor, que o ensino que a gente, tudo que você aprendeu, emendar fio aí, a nossa profissão, né? Ligar a luz, ligar motor, fazer um padrão e fazer um three-way, e fazer tudo que a gente faz na nossa profissão. Quando a gente morrer, nada disso vai servir no céu. Jesus Cristo é a luz que brilha para sempre, não vai ter nem liga e desliga lá, né? Nem interruptor. Mas tudo que a gente aprendeu na escola bíblica dominical, nós vamos levar para a eternidade. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. E aí tem muita mãe hoje em dia, e eu fico às vezes triste, né? Eu não critico mais muito não, porque tu tem um monte de casquinha de ovo dentro da igreja, como diz uma irmã nossa lá, é tudo casquinha de ovo, pastor, se encostar um pouquinho mais forte, quebra. Então, a mãe vira pra gente, eu pergunto, cadê teu filho, cadê tua filha, não sei o quê. Ah, pastor, tá muito frio, deixei em casa. Ah, pastor, não, estudou a semana toda, pega 7 horas da manhã, levanta 6 horas da manhã para ir pro colégio, domingo vai levantar cedo para vir para a escola bíblica. Aí depois a pessoa, criança engravida com 13 anos de idade, não sabe como. Não sabe como. A criança ficou em casa sozinha domingo de manhã, com 10, 12, com 13, com sei lá o quê. Aí depois a criança se envolve nas drogas, não sei o quê, não sabe como. E depois a pessoa vira um fofoqueiro, vira um mexeriqueiro, que nem diz os outros, né? Vira um intrigueiro, vira um brigão. As pessoas não sabem como. Não sabe como. Você é fruto do meio, não tem jeito. A cultura social, né? Não mais nem cultura bíblica, mas a cultura, ela já explicou isso. A antropologia já explicou isso. As pessoas são fruto do meio, como aquela experiência que fizeram com os 5 macaquinhos. Botaram 5 macaquinhos, botaram uma escada. O macaquinho subiu, pegou a banana. Os outros foram, bateram nele, porque a banana estava lá. E aí perguntaram, mas por que você está batendo nele? Porque ele foi lá e pegou. Mas eles não contam que antigamente, quando começou, era assim, né? Um macaco subiu, pegou a banana. O primeiro que subiu e pegou a banana. Quando ele pegou a banana, o cara que estava de fora pegou a mangueira de água fria e molhou todos os macacos. E aí tirou aquele macaco que pegou a banana e botou outro macaco que pegou a banana. Quando foi, todo mundo foi trocado, ninguém mais sabia por que o cara não molhava mais, e todo mundo que subia e pegava a banana, todo mundo batia, porque as pessoas, os macacos não sabiam, mas fazia. E é o que acontece no mundo de hoje. Entendeu? Então, eu vejo hoje o conhecimento como algo muito desvalorizado. Deuteronômio 6,6, se eu não me engano, fala, né? Pega esse livro e ensina o teu filho, de manhã, de tarde, de noite, no caminho, à beira do caminho, andando no caminho, sentado, comendo. É a Torá.
Ensinar a Torá para a criança. O judeu com 12 anos de idade, ele recita, ele fala de os 5 livros da Bíblia todos. E tem crente hoje com 50 anos de idade, com 35 anos de crente que nunca leu a Bíblia toda. Entendeu? Então é muito complicado, Pompeu, no meu entendimento. Entendeu? Então, é o que eu penso sobre o ensino bíblico. Eu acho que o ensino bíblico deveria ser muito mais valorizado, muito mais empenho. Acho que os pastores precisam, né, estar muito mais ligados, muito mais envolvidos, muito mais cobrando, falando, todo culto, avisando. As escolas bíblicas precisam se modernizar, não que a palavra, não, ela precisa se modernizar no método, precisa se modernizar no falar, precisa se modernizar do jeito de levar, mas não pode parar de falar, não pode parar de ensinar, né? E como você disse aí, para finalizar, os escândalos, né? Jesus Cristo disse que os escândalos sempre haveriam. Os escândalos fazem parte. E eu costumo dizer que tem gente que fala assim, né? Satanás veio passar as férias na igreja. Não, não vem não, ele mora na igreja. Ele entra, ele faz parte. E os escândalos vêm, muitas das vezes, quem escandalizou, quem fez. Olha que interessante, às vezes a pessoa peca, tu vê às vezes casamentos de pessoas que traem, e as pessoas se perdoam, as pessoas voltam a ter o relacionamento, as pessoas voltam a ficar juntas e as pessoas continuam na igreja. E pessoas que estavam na igreja e viram aquilo acontecer, se escandalizam com aquilo e saem da igreja. E aí eu digo para você, quem está errado? Quem errou? Satanás usou uma pessoa lá, houve a traição. Mas quem perdeu? Às vezes não foi nem quem foi diretamente afetado. Ninguém foi diretamente afetado. Ah, mas foi o pastor que traiu, ah, foi o fulano, foi o diácono, foi o presbítero, ah, foi o líder de louvor, a menina lá engravidou e não sei o quê. E aí 3, 4 pessoas saem. O diabo não conseguiu pegar aquele, mas conseguiu pegar 3, 4, 5 e levar embora. Entendeu? Então, os escândalos vêm às vezes para nos tirar do caminho. Mas a gente tem que seguir em frente. A gente tem que seguir em frente. Criando a nossa casca aí e seguindo em frente. Entendeu? É o meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Não quer dizer que seja verdade absoluta. Perfeito, perfeito. Eu só toquei nesse assunto porque eu faço parte da escola bíblica também, e aí eu fico vendo, né, por que acontece determinadas coisas, e às vezes eu me culpo, porque talvez eu não levei nada, eu não levei algo que realmente chamasse atenção e ensinasse de fato. Eu vi na nossa igreja lá que tinha dificuldade na liderança, e o que eu fiz? Eu aproveitei aquele material do primeiro ano, liderança, e aí fui aplicando ali aquele material para nós lá na própria escola bíblica. E eu achei legal porque tudo que a gente vem aprendendo no ITQ, a gente vai aplicando imediatamente na igreja, e isso fortalece para mim, é muito bom para mim, e também passa adiante o que a gente aprendeu lá. E eu vi alguns resultados. Não foi o resultado do qual eu queria, mas foi o resultado que Deus precisava. Foi. A gente fica lidando, mas é o que Deus faz. É o que Deus faz. Eu tinha uma frase quando eu comecei a estudar lá em 2009 no ITQ. Em 2009 a gente tinha uma classe muito polêmica e nós começamos com 17, 18 alunos, se eu não me engano, formamos 13. E foi uma classe vitoriosa porque nós fomos os últimos antes do ITQ sofrer uma mudança. E diferentemente de vocês que foram os primeiros, né, que pegaram essa grande mudança aí do ITQ. Então, na minha época, era apostila impressa, encadernada, era bem, bem complicado na minha época, né? E eu falava muito com a turma, era uma turma muito polêmica, levantava muitas questões de pastores, era uma turma que não tinha ética. Eu tinha acabado de me formar no eletrotécnico, e também eu fiz o último eletrotécnico em 2004, quando eu me formei, que era naquela lei antiga que você fazia 4 anos ainda, e você tinha ética, né? Tinha tudo isso no ética, ai meu Deus, esqueci agora o termo, mas era ética, só que era uma ética da profissão, ética profissional. Então, eu tinha aprendido aquilo, eu ouvia coisas e coisas e coisas, pessoas falando de seus pastores e tal, e um dia eu, orando na minha casa,
quietinho, já até pensando no meu íntimo de desistir de TQ. E o Senhor falou, não, tudo que você está lá, tudo que você ouve, é para você aprender, para você servir de exemplo para você. E aí me veio uma palavra de Salomão, quando Salomão fala em Provérbios, né, que o tolo aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E aí eu comecei a falar isso no curso, falar isso com os alunos. Quando eu começava, nego não pode falar mais, né? Quando a pessoa começava a se levantar e falar, eu falava, irmão, se você está vendo, se você sabe que está errado, não faça. Se você sabe que está errado, não siga esse caminho, faça outro. Faça o caminho certo e seja exemplo. E por incrível que pareça, é como eu falei, né? Esses pastores que foram falados, essas coisas, e levantaram-se escândalos depois terríveis, terríveis. E o interessante é que eles permaneceram. E alguns alunos dessa minha turma, que se formaram 11, dos 17, nós devemos ter 6, 7 que são quadrangulares ainda. E desses outros 10, nós devemos ter 2 ou 3 que ainda são cristãos e estão em outras denominações. Nós devemos ter aí uns 5, 6, 7, se bobear até mais, que não estão em lugar nenhum, já tiveram casamentos dissolvidos. Tem alguns, inclusive, que se entregaram ao homossexualismo, à imoralidade sexual. Então você veja que coisa, que coisa. E é assim, é assim. Mas se Deus te deu algo, se Deus te mostra algo, se você vê algo, Deus está falando, mandando você fazer. Para os profetas era assim antigamente, né? Deus usava, mostrava, falava, e era para ele fazer. E ele tinha que seguir em frente. Então, é isso aí, Pompeu. Não pode desistir, não. Quando você vê, tem que orar, pedir direção e seguir em frente. Seguir em frente. Obrigado, pastor, obrigado mesmo. E uma coisa que eu aprendi com o senhor foi o seguinte: como pastor, né? E eu gravei isso, eu anotei isso, né? Antes do culto, se alguém que for conversar, melhor não ouvir. Melhor não vir, melhor não vir. Não conversa com ninguém antes do culto. É Não verdade. conversa, porque senão tu vai pro altar, a pessoa vai falar, pastor tá falando isso porque eu conversei com ele, tá jogando indireta. E não é. Eu me preparo muito para minhas mensagens, me preparo mesmo. Sabe, o que eu vou pregar domingo de manhã, no domingo de consagração, já está preparada 2 semanas e eu tenho orado por ela. De vez em quando me dá um insight, né? Como eu costumo brincar lá com os irmãos, aí eu vou, mudo ela e já está preparado. E aí, como já está preparado, eu já estou orando, Deus já está preparando. Já está preparando a igreja, já está preparando as pessoas, já está preparando a mim, já está preparando tudo. Eu costumo dizer que a gente prega 30, 40 minutos, eu costumo dizer, né? Que eu levo 6 dias para pregar 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, né? Igual essa aula de hoje, a gente está preparando aí há uma semana praticamente, e a gente fala 1 hora em estudo, pesquisa. Aí a pessoa vem e conversa contigo 5 minutos antes do culto começar. O Espírito Santo já tinha preparado, o Espírito Santo já tinha preparado a mensagem para ela e já tinha preparado o coração dela para receber a mensagem. Aí ela vem conversar contigo, aí tu dá a mensagem não entra no coração. Ah, o pastor só está falando isso porque ele falou comigo. E olha, eu vou te falar, já aconteceu mais de uma vez. A pessoa vem falar comigo, eu falo, irmão, depois do culto a gente conversa. Aí depois do culto eu falo, irmão, tô descendo lá, tô te esperando lá, vamos tomar um café. Não, pastor, precisa não, já está resolvido. O senhor já falou o que eu queria ouvir, entendeu? Então, não faça isso. Não faça isso. Converse depois. Lá na minha sala. Isso eu vi como uma disciplina também, porque quando a gente aprende, eu nunca tinha ouvido isso de ninguém. E depois que o senhor falou, eu comecei a refletir, e faz sentido, né? E às vezes é isso que acontece. O inimigo já ele é uma ferramenta que ele usa, né, para atrapalhar. E se a gente não estiver atento, isso que acontece. Perfeito, eu notei isso, uma coisa, pode ficar tranquila que tem um aluno aqui que está... Não faça não, porque vai se arrepender. Está aprendendo. Tá ótimo, então, pastor. Muito obrigado aí, tenha uma boa noite aí. Obrigado pela aula. Muito obrigado pela aula, pastor. Alô, Miguelzinho. Aqui, posso tirar uma dúvida com você? Pode. Sobre a prova da outra apostila. Eu vi que ela não entrou lá ainda, tudo mais, tem Então, a as previsão? provas de vocês, nenhuma entrou ainda, nem a apostila. Eu estou dedicando muito tempo para o primeiro ano, porque agora a gente vai lançar o EAD. Já liberou até a inscrição para o EAD no segundo semestre, eu ainda não comecei a liberar.
porque eu Amém, preciso fica estar tranquilo. com tudo montado ali. Então, eu estou correndo muito com eles. E aí aconteceu que essa semana eu estou de babá, minha filha saiu de férias, e eu não tinha programado isso também. E ela saiu de férias e eu estou ficando com ela durante o dia. Graças a Deus por isso, né? Que eu amo ficar com ela. Então, eu também estou corrido, que a minha esposa hoje chegou às 5 horas da tarde, foi a hora que eu vim para cá para preparar, porque eu estou o dia inteiro com ela, né? Aí, faz papá, brinca de casinha, brinca de boneca, né? Vê televisão, aí eu tenho que ficar com ela, graças a Deus por isso. Isso Amém. é bom ser pai, amém por isso. Entendeu? Aí nós estamos nesse corre aí. Mas no Não, final tá vai dar ótimo, tudo certo. pastor. Era só uma dúvida mesmo. Beleza. Ontem a gente Tá bom? foi. Ontem eu te dei boa noite, a gente anexando o documento, era quase meia-noite, não foi? É, Que eu foi. comecei 15 para as 8 da noite que eu comecei a anexar documento para não perder o prazo. Aí comecei a Amém. mandar mensagem para um monte de gente aí, mas deu certo, graças a Deus. Sobre o documento, já chegou por e-mail. Já baixei e tá aqui na pasta. Vou te Ah, então enviar. depois tu manda para mim no. Um documento é muito parecido com o outro. Eu cliquei em link diferente, colocando código diferente, mas é muito É parecido. muito parecido, só muda o nome. Só muda o nome. Aí lá Tá? embaixo tá civil e depois criminal na outra. Aí tu só põe, só precisa botar isso lá para mim assim com o nome. Civil, Silvio. Criminal, Silvio. Civil, Fátima. Criminal, Fátima. Civil, Tá, entendeu? Que tá aí eu já ótimo. salvo nas pastinhas e já anexo lá. Do Tá, Pompeu também já chegou também, já vou anexar daqui a pouco e tudo tá certo. ótimo. Muito obrigado, pastor. Gente, fica na paz. Deus Fica na paz, uma abençoe. ótima noite aí. Deus abençoe, tá? Até a próxima, até semana que vem, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Amém. Alô, amanhã isso aí tá gravado. Fica na paz. Tá show. Fica na paz.